Ora, muito boa tarde, mais uma vez. Já passaram assim umas valentes semanas desde a última vez que nos vimos, não é verdade? Estamos mais um vídeo da Organiguru Live e desta vez vamos voltar à temática de sempre, não é? Que é panágio da Professional Organizers, seja cá em Portugal, seja um bocadinho por todo o mundo, que é o destralhar. Vamos falar mais uma vez do destralhar, isto porque é um tema que é sempre preciso, não é? Nós costumamos usar aquela expressão, não é? Isto é como andar de bicicleta. O destralhar não é bem andar de bicicleta, não é? O andar de bicicleta depende que basta aprender uma vez e depois podemos utilizar as vezes que quisermos porque não se desaprende. Pois é, o destralhar e o músculo da decisão, da tomada de decisão, é algo que é preciso estar constantemente a treinar, sobretudo numa altura em que somos todos muito condicionados para comprar e juntando a isso o facto de termos cada vez mais tempo, cada vez menos tempo para lidar com aquilo que nós temos em casa e com essas compras que vamos fazendo, o que acontece é que vamos precisar realmente de fazer este treino cada vez mais e de estarmos atentos e conscientes sobre aquilo que nós temos em casa. Daí que, portanto, mais uma vez vou trazer este tema, mais especificamente, quando é que nós devemos destralhar, porque há sempre uma altura certa para tudo. Mas antes de avançar para o nosso tema, passo a apresentar-me. Meu nome é Rita Carpio, sou Professional Organizer pela Organiguru, uma empresa de serviços de organização para particulares. Professional Organizer é uma profissão que me agrada muito, que eu gosto muito de fazer, acompanho os meus clientes no seu trajeto, na sua história de organização, portanto, para aprenderem-se a organizar melhor em casa, nas suas agendas, a gerir melhor o tempo, a gerir melhor tudo aquilo que faz parte do computador ou dos livros, em várias áreas da sua vida. Eu costumo dizer que muitas vezes falo em organizar os espaços, mas na verdade é mentira, estou a organizar as pessoas. E no final, o próprio nome indica, eu quero que os meus clientes sejam todos organigurus, portanto, sejam todos gurus de organização, que tenham o controle das suas vidas. É esse o meu intuito. E por isso mesmo é que eu costumo dizer que eu gosto muito de vender a cana-pesca e não o peixe. A cana-pesca vai permitir-vos pescar as vezes todas que vocês precisarem. Falava eu de uma altura certa para se fazer então este destralhar, até porque nós temos que ter uma altura certa para tudo. Porquê? Porque nem sempre nós temos o foco certo, nem sempre estamos focados naquilo que estamos a fazer. Por outro lado, às vezes não temos a informação toda que nós precisamos para tomar as decisões. Também, quando temos pouco tempo, nem sempre é a altura ideal para determinada tarefa. E, finalmente, porque também não temos nem sempre a lucidez necessária para avançar com determinado projeto. E assim com tudo na vida e assim também com o destralhar. E daí que eu venho aqui falar sobre a importância de nós escolhermos os momentos ideais para fazermos essa atividade. Essa atividade que é tão importante e porque é que é importante realmente destralhar. Primeiro que tudo, traz-nos de volta esse controle tão importante que nós temos de ter sobre aquilo que nós temos em nossa casa e em tudo o que nos circula, mas também o controle nas nossas vidas. Por outro lado, vai-nos trazer também de volta essa tomada de decisão e trabalhar essa tomada de decisão, esse tal músculo, que é tão importante, como eu falei há bocado, treinar. Portanto, vai-nos voltar outra vez a trazer essa tomada de decisão. O Tiago juntou-se aqui a nós. Olá, Tiago, tudo bem? Por outro lado, há também outras 3 coisas que são igualmente importantes e que estão ligadas ao espaço. Porque, efetivamente, o destralhar vai-nos trazer aquele espaço, vai-nos voltar a dar essa conquista desse espaço que nós perdemos para os apegos e para as coisas, vai-nos trazer também forçosamente e em consequência, uma visibilidade que não tínhamos e uma acessibilidade que, entretanto, também se perdeu. É só que isto são tudo coisas bastante importantes. A acessibilidade e a visibilidade muitas vezes perdem a batalha na luta pelas prioridades para os nossos apegos. Nós teimamos em apegar-nos e manter as coisas que temos em casa em detrimento desses 2 aspectos, a acessibilidade e a visibilidade, que são esses 2 aspectos, são os grandes segredos para nós termos uma vida realmente mais livre e mais controlada. Portanto, quando é que nós podemos passar então à ação, passar assim esse ato fantástico de destralhar? Vou começar por aquilo que é o mais mencionado e aquilo que é o mais evidente e que mais pessoas me falam, sobretudo nas sessões de organização com os meus clientes, muitas vezes mencionam essas alturas
que escolheram e muito bem para destragar. Estou a falar da altura das mudanças, quando nós mudamos de casa. É realmente uma altura muito, muito boa para termos esta atividade do destragar. Começa, e porquê? Porquê que nós fazemos isso? Portanto, porquê que o destragar é assim tão importante quando nós fazemos mudanças? Exatamente como o tema, como a própria palavra indica, é uma altura de mudanças. Nós estamos a mudar esse paradigma que fazia parte das nossas vidas. Se formos a ver, nós estamos a aceitar essa mudança tão radical e importante que é passar de uma casa para outra, não é? Estamos a mudar de hábitos e de rotinas, de vivências, de espaços. E claro, a nossa mente já está propensamente aberta a ver outras mudanças. Já agora vamos também mudar mais qualquer coisita. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos então, por várias razões, pegar nas coisas que nós temos em nossa casa, não é? Vamos obrigar-nos a tirar tudo dos armários, é um bom pretexto para o fazer. Noutras alturas a gente não tem esse pretexto tão presente, não é? Temos que abrir os armários, temos que abrir as gavetas para retirar tudo o que lá está. Portanto, como há aí vários, portanto, pontos que não existem quando nós estamos num período normal, portanto, as mudanças vamos trazer pelo menos 2 ou 3 coisas que são realmente diferentes, e daí que o ato de estragar, quando nós fazemos mudanças, é também igualmente diferente. Porquê? Porque há muito mais coisas em jogo, não é? Nós estamos a passar para uma casa nova e há custos associados. Começa já pelos custos associados a termos de levar mais coisas, não é? Nós vamos ter caixas para levar as coisas que nós temos em casa, nós vamos ter um transporte de carro ou de caminhão para levar essas coisas para a nossa casa, para a nossa nova casa, e quanto mais coisas nós levarmos, obviamente, mais custos vamos ter desses transportes. Por outro lado, há também maior esforço. Não é? Quem é que quer estar a encher caixas e caixas e caixas e caixas com coisas e estamos a pôr as coisas e ver quando é que eu vou utilizar isto? Quer dizer, e damos por nós realmente a dizer, pá, mas isto é estupidez, eu estou aqui a pôr esta caixa cheia de coisas, é um peso, não é um peso que eu vou estar a pôr em cima de mim, não só metaforicamente, mas também fisicamente, literalmente, é uma caixa que eu vou ter que colocar no meu carro, mas tem lá tudo coisas que eu não utilizo. E daí que, forçosamente e naturalmente, organicamente, se vocês quiserem, nós vamos estar já impelidos a tomar aí uma decisão. Por outro lado, é uma coisa que se calhar não é tão referido, portanto este aspecto era se calhar mais evidente, mas há também um aspecto que muita gente às vezes não pensa ou não pondera, e que é também de uma importância extrema, e a falar às vezes com agentes de imobiliárias, isto acaba por surgir, portanto este tema acaba por surgir, que é o facto de prepararmos melhor as 2 casas, portanto não só a casa que nós estamos a deixar, não é? O que é que acontece? Nós não tomamos decisões e depois há ali coisas que nós vamos deixando a metade. Atenção que as coisas que nós não pomos na casa nova, nós temos que lhes dar um destino na mesma, ou doamos ou vendemos, mas têm que ser retiradas completamente. E o que é que acontece? Se elas ficam para trás na casa que nós vamos deixar para trás e que em muitos casos nós temos que vender, como é que nós vamos mostrar essa casa? Com essa tralha que fica? Será que se torna tão atrativa para as pessoas que vão lá visitá-la? Ou não será melhor realmente despojar essa casa de tudo aquilo que nós temos ali a mais e toda a tralha e, sim senhor, então mostrar de maneira a podermos ter aí um melhor negócio. Mais depressa as vendemos, as nossas casas, se realmente tivermos esse cuidado. O ramo da imobiliária isso chama-se até staging, portanto até ocorre muitas vezes numa altura em que ainda não estamos completamente mudados, mas há um cuidado realmente para poder transformar uma casa que efetivamente não é tão atrativa e tem demasiada traga, numa casa que possa ser mais facilmente vendida. E é a mesma coisa com a casa para onde nós estamos a transitar, na verdade, portanto, nós temos aí uma casa novinha em folha, limpinha, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar a enchê-la com tudo aquilo que nós sabemos à partida que não precisamos, e o que é que vai acontecer se nós fizermos isso? Vai acontecer que nós vamos estar a transformar outra vez aquela casa num depósito de tralha, e quando mais tarde, porque já sabe que a probabilidade agora de mudarmos de casa cresceu muito nos últimos anos, nós mudamos cada vez mais de casa, portanto, porque há precariedade e com isso traz essas mudanças. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos estar a deteriorar uma casa próxima que nós vamos ter
essa nova casa e depois, quando a quisermos vender, vamos ter exatamente o mesmo problema. Daí que, por esses dois motivos, portanto, não só pelo esforço da própria mudança, mas também por este motivo bem racional, que é o podermos ter casas preparadas para vender, há todo, portanto, um benefício em fazer esse ato de estragar. Deixo-vos também uma última dica ainda relativamente às mudanças, que é fazer um bocadinho o papel de porteiros de discoteca. Por acaso essa ideia veio há pouco tempo numa sessão e que tem muito a ver também com aquilo que acontece com a própria logística da mudança. O que acontece quando nós trazemos as caixas para dentro da nossa nova casa? Muitas vezes até nem ficam literalmente na nossa casa, mas até ficam às vezes guardadas numa arrecadação ou nos arrumos. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar naquelas caixas, até às vezes até se fizermos as coisas bem feitas, são aquelas caixas que estão numeradas e que são as primeiras a entrar na nossa casa e temos um inventáriozinho com tudo aquilo que é realmente importante para aqueles primeiros dias, não é? Estamos a falar de coisas que nos permitem funcionar, portanto, com o essencial do essencial. E isso entra logo para dentro de casa. Isso não há questão. Mas depois há todas as outras caixas que ficam guardadas. E a não ser que nós tenhamos realmente a estamina do super-homem, de qualquer outro herói, consigamos assim em 24 horas trazer as caixas para dentro de casa, isso não é possível, nem nós temos sequer tempo para fazer uma coisa assim extras pancadas, nem é propriamente aconselhável. Essas caixas vão começando a entrar pouco a pouco dentro da nossa casa. E aí a minha sugestão, façam uma lista, tipo lista de porteiro de discoteca. Naqueles semanas, dias, meses que vocês vão estar sem as caixas que estão na arrecadação, vão fazendo uma lista daquilo que vocês sentem falta. Do género de, opá, eu estou aqui na cozinha e estou a fazer comida, vamos ter gente cá em casa, mas eu não tenho aqui aqueles copos de vinho, eu gostava tanto de receber as pessoas e ter esses copinhos de vinho tinto para poder servir vinho em condições. Isto fez-me falta. Lista. Vamos colocar isso na nossa lista. Estou a falar deste caso, óbvio que há pessoas que se calhar dizem, mas que estupidez, pode servir em qualquer copo. Ok, não somos todos iguais e há realmente coisas que nós sentimos mais necessidade de ter do que outras. Há apegos que fazem sentido, outros que não. Obviamente estamos sempre a falar também em função do espaço que temos, mas essa lista o que é que vai fazer? Vai fazer com que nós vamos enumerando tudo aquilo que nós sentimos falta naquele tempo. E há coisas que nós não vamos pôr na lista, há coisas que nós nem sequer nos lembramos que temos. O que acontece? Quando as caixas começam a entrar dentro da nossa casa, não é? Dizer, olha, temos que desembalar esta e esta e esta para começarmos a pôr as coisas dentro, abrimos e dizemos, peraí, guarda, estás aqui na lista? Desculpa, mas não estás na lista, não entras, não pode ser. Isto, lamento, mas vais ter que ficar de fora. E, entretanto, há outras coisas que vão entrando. Outras coisas que vão entrando, vão ocupar no seu espaço, se nós fizermos as coisas direitinhas, têm já zonas definidas, mas esta última técnica ajuda-nos também a reduzir um bocadinho mais aquilo que entra em nossas casas. Portanto, isto também é um aspecto importante. Portanto, realmente a altura de mudança é uma altura que é muito propícia e realmente muito benéfica para essa atividade. No entanto, nós temos muitas outras alturas em que nós podemos destralhar. A mudança de estação é uma das minhas preferidas e daí que eu muitas vezes, quando estou a organizar a roupa, pergunto sempre às pessoas se têm no mesmo armário a roupa de verão e a roupa de inverno. O que se passa é que muitas vezes nós juntamos as duas estações no mesmo armário e nem sempre temos espaço. E às vezes confundimos a ocupação do espaço, o espaço está mesmo muito bem aproveitado, está muito ocupado, mas às vezes é em demasia, perdemos aquelas duas coisinhas que eu falava há bocado, a visibilidade e a acessibilidade. E se tivermos as roupas das duas estações no mesmo armário, nós não vamos ter nenhum pretexto para as retirarmos, porque já lá está tudo, não é? Aquela coisinha que nós fazíamos com as nossas mães, que depois nos obrigavam a estar assim umas horitas de pé a experimentar tudo o que era roupa que vinha de uma estação para a outra, no fundo, hoje se calhar damos-lhe outro peso, não é? E o que acontece é que essa mudança, esse retirar das coisas do armário para lá colocar outras, é um excelente pretexto realmente para podermos então passar à ação
e tomar uma decisão relativamente àquilo que está a sair da estação anterior e aquilo que está a entrar. Eu já falei aqui noutras ocasiões e noutro vídeo, penso que foi num vídeo sobre destragar armários, sobre o truque dos cabides, que é um truque bastante simples. Trata-se de virar os cabides todos para um lado só no início da estação, para que depois, no final da estação, à medida que vamos usando, obviamente os cabides vão mudando de posição, e no final da estação, quando fizermos a tal mudança, nós vamos olhar para o nosso armário e vamos ver todos os cabides que não estão virados e dizemos não, eu não utilizei isto durante 6 meses. E aí a pergunta, mas então eu agora vou guardar isto outra vez? Vou guardar isto outra vez para quê se eu em 6 meses eu não coloquei? E pronto, e daí que essa pergunta é importante e leva-nos então à conclusão que provavelmente aquelas coisas já não terão espaço nem da próxima vez que entrarem no armário, nem outra vez para o sítio onde costumam arrecadar a roupa que não é de estação. Portanto, essa altura é muito boa e quem fala de roupa fala também, portanto, de outras coisas que pertencem às atividades. Portanto, nós estamos a falar de uma mudança de inverno para verão. Há forçosamente também atividades que nós não fazemos no inverno, mas vamos fazer no verão. E também, nessas alturas, também podemos ponderar se realmente utilizamos aquelas mesmas coisas tal como utilizávamos nos anos passados. Por exemplo, falando de atividades do verão, haverá se calhar atividades que no verão passado nós utilizávamos com maior frequência, mas por uma razão de saúde, ou porque deixámos de ter interesse, ou porque entretanto pusemos ou demos valor a outras atividades, e se calhar aquelas outras coisas ficaram lá, e aproveitando a deixa do tal spring cleaning, vamos olhar para essas coisas e vamos dizer, pois o verão está a começar, mas eu não tenho vontade nenhuma de fazer isto e aquilo. Então como é? Vamos guardar essas coisas? Será talvez uma altura também ideal para destragarmos e até ganharmos algum dinheiro, porque são tudo coisas que até podemos pôr a vender ou eventualmente até doar. Portanto, mudança de estação, ou se quiserem chamar spring cleaning, é sempre uma altura muito, muito boa para fazer realmente essa atividade. Porque realmente é algo que nos obriga a fazer essa tomada de decisão. E também estava-me a esquecer aqui de dizer uma coisa que é muito importante, esqueçam que passaram esses 6 meses e depois de 6 meses nós já temos aí uma grande informação muito válida que nos permite depois tomar essa decisão. O de estragar assim a mais curto prazo obriga-nos a um esforço maior. Com esses 6 meses que passaram, as coisas já são muito mais evidentes e daí que também a mudança de estação seja propícia para isso. Outras ocasiões é que nós podemos destragar, ocorrem mais 2 situações que efetivamente são aquelas em que nós temos forçosamente que ponderar e pensar. A primeira é a situação das viagens, sobretudo tendo em conta se viajarmos com companhias como a Ryanair, que praticamente nos cobra o ar que nós respiramos na cabina, pronto, temos mesmo que escolher de levar coisas muito limitadas na mala. Isto para não estarmos a pagar 1 ou 2 malas, espera aí, deixa-me cá só levar uma mala, porque realmente isto custa quase como ao PIB e pronto, e realmente convém estarmos a limitar um bocadinho mais as coisas. E quando estamos realmente a colocar as coisas nessa mala, porque temos também não só o limite do espaço próprio da mala, mas sobretudo o limite do peso, nós vamos ter que ponderar muito bem, vamos levar isto, vamos levar aquilo, isto não leve e aquilo fica, e isto vou levar esta quantidade. Obviamente que isso depois leva-nos a pensar, mas então se eu consigo efetivamente estar 2 ou 3 semanas durante o verão ou noutra altura qualquer, também poderá ser durante o inverno, sobretudo quando vamos para aquela, óbvio que as distâncias de neve, pronto, têm uma determinada vestimenta que é muito específica, não vou dar se calhar esse exemplo, mas há efetivamente situações que nos levam a pensar se tudo aquilo que ficou pertencente àquela estação, se é realmente importante. Se chegar a casa, nós vamos mesmo pegar naquelas coisas, porque lá está, essas malas no fundo são um bocadinho a metáfora, se quiserem, daquilo que nós precisamos e que realmente usamos. Até há bem pouco tempo houve um pequeno, portanto, uma pequena pergunta que surgia na internet e que também esteve nas bocas do mundo, digamos assim, que era a tal questão de, sobretudo, isto falando da deixa dos refugiados, obviamente, que têm que levar, infelizmente, pelos piores motivos,
têm que escolher à última hora aquilo que têm que levar, e na altura surgiu muito essa pergunta do que é que tu levarias de tua casa se tivesse uma situação trágica, tal como eles vivenciaram, um incêndio em casa, uma situação de guerra. E essa pergunta era fundamental, sobretudo porque punha as pessoas a pensar naquilo que realmente precisam. Óbvio que aquilo, felizmente, o quadro não é tão dramático, mas impele-nos realmente a perguntar se aquilo que nós decidimos que fica, se não deverá ter outro lugar que não em nossa casa. Outra situação que nos leva realmente a essa ponderação é a situação das festas. Isto para artigos muito, muito mais específicos, sobretudo quando nós estamos a escolher o que nós vamos vestir. Isto eu falo tanto para os senhores como para as senhoras, porque muitas vezes os senhores também têm vários fatos e as senhoras têm vários vestidos ou vários conjuntos e muitas vezes põem de parte, este eu não quero vestir. E na altura, quando vocês estão a escolher um em detrimento do outro, perguntem-se porquê, mas não vais escolher este por que motivo? E se tivermos resposta para isso, não, este é muito formal e eu uso nesta e nesta ocasião. Tudo bem, vocês têm uma resposta. Mas se a resposta a isso foi, mas porque não sei, não gosto de vestir e porque não me cai bem, mas quando é que o vais vestir? Não sei. Pronto, se calhar está na altura realmente de pormos esse vestido, esse artigo específico de parte. É a mesma coisa quando nós temos também festas em nossas casas e estamos a escolher o que é que vamos fazer, o que é que nós vamos oferecer aos nossos convidados, não é? Vamos cozinhar e estamos aqui a preparar uma emenda e temos determinados objetos e determinadas coisas na nossa cozinha que nos permitem cozinhar assim umas iguarias e umas coisas, mas se calhar acabamos por ir por opções que nos sejam mais fáceis de fazer. E essas outras coisas ficam de parte. Mas estou a falar de coisas muito específicas, eletrodomésticos, utensílios e outras coisas que nos permitem cozinhar de uma certa forma, mas que nós acabamos por nunca utilizar porque nos falta mestria para fazer isso e também porque se calhar não fomos propriamente talhados para isso. Eu costumo dizer que às vezes nós temos as pretensões de mestres ou grão-mestres da colher de pau, mas nem sempre é assim e sabe-se que muitas vezes há coisas que nós temos em casa que as temos porque andamos à procura de uma versão 2.0 de nós mesmos. Isso é um dos motivos pelos quais às vezes temos os apegos. Portanto, essas festas são realmente as alturas ideais também para ponderar se nós recusamos sempre fazer aquele tipo de comida que mexe com aquele tipo de utensílios, é porque, com toda a certeza, se nós não vamos utilizar também numa altura de festas, de certeza absoluta que no dia-a-dia também não vamos utilizar, vamos ponderar se realmente convém manter. Finalmente, posso também falar um bocadinho sobre aquilo que eu chamo de dieta da traia, ou seja, apesar de haver alturas em que o destragar seja mais eficaz, isso não quer dizer e não nos impede de ir treinando um pouquinho todos os dias, ou seja, de não só haver uma prática de, portanto, pura e dura de destragar, não é? Podemos passar mesmo a ação, mas até nem vou passar tanto para essa parte, digamos assim. Eu acho que todos os dias o que nós devemos praticar mesmo é as perguntas, é o questionar as coisas. É de cada vez que nós estamos a praticar uma determinada rotina e termos um determinado automatismo e passarmos em revista as coisas que estão à nossa volta, nós olhamos as coisas e perguntarmos e questionarmos. E se efetivamente surgir de vez em quando a nossa perplexidade e dizer, mas isto ainda anda aqui, mas porquê é que eu tenho isto aqui? Se isso ocorrer numa vertente diária, não há nenhum motivo para vocês não pegarem efetivamente naquilo que vocês estavam a pensar e retirarem do jogo. Portanto, no dia-a-dia também se pode praticar um bocadinho esse destragar e isso também aumenta o tal músculo da decisão que nós estávamos a falar há bocado. Por esse motivo é que eu gosto sempre de aconselhar que nós tenhamos uma caixa ou um saco out, pronto, eu dou-lhe este nome, é tudo aquilo que nós ponderamos doar ou vender, não é? E que tem que ser nas nossas casas, pode ir para uma entrada, um sítio de passagem e que possa ter o tal lembrete de, ao final do mês, ao final de uma semana, quando vocês acharem oportuno, mas marcarem, de realmente ser-lhe dado um destino doado ou vendido, portanto, marquem uma data, ponham nesses sacos, nessas caixas, portanto, essa é também uma prática que se pode fazer, como eu vos disse, diariamente e semanalmente, não talvez a grande escala, obviamente que não, mas
é uma coisa que, se vocês forem fazendo diariamente e se forem fazendo as perguntas, já não caem naquele erro de, quando forem pegar assim, como se costuma dizer, desculpem o termo, todo pelos cornos, não é? De entrar numa assoalhada e de quererem estragar a sério, já não vos é assim tão estranho, não é? E não cometem, não caem no erro de estragar de mais ou de estragar de menos. Portanto, prática diária também ajuda efetivamente a treinar esse músculo. Finalmente, queria falar muito brevemente sobre aquilo que não devemos fazer quando distraímos. Quais são as alturas em que não devemos de maneira alguma distrair? Começo por aquela que é mais evidente, acho que ninguém deveria distrair quando não tem a lucidez necessária. Passo a explicar, quando nós estamos num estado ou de raiva, ou estamos com uma depressão, num estado muito específico, ou quando emocionalmente alterados, são tudo situações que fazem com que a nossa tomada de decisão não seja das melhores, ou seja, aquele músculo da decisão não está a funcionar como deve de ser. E o que é que nós vamos fazer? Vamos tomar más decisões, seja porque vamos distrair demasiado e depois mais tarde arrependemos, seja porque também podemos acabar por não conseguir sair de um impasse. Portanto, nós até queremos distrair, mas estamos de tal maneira com a mente ocupada realmente com todas aquelas emoções, como é que é possível? Vai ser um esforço mental demasiado grande. Resultado, nós vamos criar uma certa aversão a esta atividade do distrair, o que também não é efetivamente o ideal. Também, por outro lado, nós nunca devíamos, em verdade, portanto, pelo distrair, se nós não temos toda a informação que precisamos para fazer isso. Eu falo das vezes de termos uma determinada categoria à nossa frente, mas estamos à espera de respostas, de se existe isto no mercado, ou se existe aquilo no mercado, ou se fulano e Beltrano têm isto, ou se precisam disto. Há ali informações muitas vezes para aquelas coisas que nós temos de estragar, que são muito específicas, e se nós não temos toda a informação, corremos o risco de tomar uma má decisão. E quem fala de estragar, isso aplica-se a todas as áreas da nossa vida, não é verdade? As decisões que nós tomamos devem ser sempre feitas em base a uma informação lúcida e total sobre o assunto sobre o qual estamos a tomar a decisão. Finalmente, tudo aquilo que não é uma nossa decisão, aquilo que não cabe a nós decidir, não deveríamos ser nós a decidir. Quando temos que estragar e estamos a estragar pelos outros, isso acaba por, portanto, ser realmente receita para alguns desastres. Isto sobretudo, pronto, quando falamos numa casa, com uma família, quando fazemos isso pelos nossos filhos, ou pelos nossos maridos, ou pelas nossas mulheres, há ali uma pessoa que não está a ser respeitada. E acabamos por, o que acontece é que acabamos por tomar uma decisão para essa pessoa, não é uma nossa decisão, não é um apego nosso, começa já por aí. É muito fácil de estragar quando não temos esse apego, não é? Pegamos naquela coisa, não sei para que isto serve, mas a pessoa que está ali em jogo, obviamente, vai sofrer ali uma perda. Portanto, nunca façam esse ato de estragar, nunca tomem uma decisão que não vos cabe a vocês. Podem relembrar essa pessoa, podem fazê-lo em conjunto com essa pessoa, claro que sim, eu faço isso com os meus filhos. Muitas vezes, claro, faço um determinado raciocínio com essa pessoa e com os meus filhos. Faço isto também com o meu trabalho com os meus clientes, mas óbvio que muitas vezes começo na minha casa e efetivamente tento sempre que essa decisão final seja uma decisão deles. Finalmente, também não devemos distrair quando temos muito, muito pouco tempo, porque o tempo também tem que haver um tempo, um espaço de tempo suficiente para podermos tomar uma decisão com pés e cabeça. Quando temos pouco tempo e queremos despachar e queremos apressar só porque nós queremos distrair e queremos fazer isto rapidamente, não, devemos fazer as coisas com um bocadinho mais tempo. Faço só a ressalva, quando eu falo muitas vezes dos tais 10 minutos, os famosos 10 minutos de ouro, e eu falei num artigo que saiu há pouco tempo sobre isso, óbvio que nós temos de aplicar esses 10 minutos, não é uma coisa que seja simples, que à partida não tenhamos grandes apegos. Eu nunca falaria de aplicar esses 10 minutos a uma situação, por exemplo, de bens de herança, é óbvio que aí precisamos de mais tempo. Mas se falarmos de uma pequena gaveta que tem tudo objetos que não sejam de grande apego e que está ali e que precisa de ser esvaziada e que precisa de ser revista, claro que sim, 10 minutos, se isso vejam para esse tipo de atividades. Finalmente, o que é que nós podemos fazer a seguir? Vocês
portanto, se quiserem, façam estas experiências, utilizem estas pequenas alturas para distrair, sobretudo faço aqui um bocadinho a apologia de ir treinando essas perguntas e treinando esse questionar das coisas, portanto, diariamente. Utilizem realmente a mudança da estação, nós estamos ainda numa altura com alguma chuva, mas eu estou confiante que a primavera está a chegar, estou mesmo confiante, eu acho que está mesmo ali ao virar da esquina e com ela vem a tal mudança de estação, portanto, uma boa altura para fazer esse destragar, como falei há bocado. Anotem os antes e os depois, anotem as vossas reflexões, isso é sempre muito importante, fazermos uma análise daquilo que foi, daquilo que se passou. Eu estou sempre por mensagem privada, vocês podem sempre contactar com o Facebook, já sabem que estou lá sempre para vos dar uma resposta, para vos ajudar nesse nosso caminho. Finalmente, cenas dos próximos episódios, nós vamos ter proximamente um artigo sobre cozinhas, sobre as regras que nós temos que ter nas nossas cozinhas para que elas sejam efetivamente o centro nevrálgico das nossas casas e talvez um vídeo também sobre despensas, a ver se eu consigo fazer um vídeo dentro da minha despensa. São as cenas dos próximos episódios, de toda a forma, muito obrigada por se terem juntado aqui a este nosso vídeo, já vi que o João está aqui a juntar-se também, olá João, portanto fico então a aguardar pelos vossos comentários e muito obrigada mais uma vez pela vossa presença.